Sejam bem-vindas, bem-vindos à Semana da Consciência Financeira. E é um bate-papo de como ficar de boa nas finanças. O meu nome é Débora de Peta e eu te ajudo a sair do sufoco financeiro e conquistar uma vida com mais segurança e conforto. E hoje o nosso bate-papo é sobre o presente financeiro. Vou abrir. Vamos lá. Acho que não vai dar pra ver. Não é prosperidade. O presente financeiro é o tempo presente, é o momento atual. Então, como é que está o seu presente financeiro? O que é o seu presente financeiro? É a sua situação financeira atual. Então, é o quanto você ganha, os seus rendimentos, salários ou qualquer outro tipo de fonte que você tenha, de fonte de rendimento, os seus gastos, né, listados, seus gastos, despesas essenciais, despesas variáveis, despesas básicas, enfim, listado, e você tem a sua situação financeira atual. Mas tem aí um ponto-chave, que é o seu comportamento de gasto. Então, quando a gente fala de comportamento de gasto, você observar os seus hábitos de consumo, você pode identificar e melhorar esses comportamentos, né? Tendo comportamentos mais positivos. E o que nos leva aos comportamentos, os comportamentos emocionais nos levam nas nossas decisões financeiras, né? Então, nós somos movidos por emoções. Então, nós temos as nossas emoções básicas, tristeza, alegria, medo, raiva, e temos as emoções secundárias, né? O estresse, a ansiedade, a melancolia. Então, as nossas decisões financeiras, o nosso comportamento de consumo são baseados nas nossas emoções. Então, quando a gente está na emoção da alegria, a gente costuma ter gastos excessivos, né? Porque quer fazer alguma comemoração e aí tá na euforia e acaba gastando. Ou a gente está na tristeza, então são gastos para um conforto, para trazer conforto. Então eu quero me alegrar, quero me presentear, então eu gasto. Quando a gente tem medo, a gente gasta porque a gente quer, às vezes, medo da falta, ou por acumulação, ou às vezes até medo de não gastar, às vezes até com coisas que são necessárias, por medo do futuro financeiro, da situação financeira. Então, são essas emoções que nos levam a ter determinados comportamentos. E as emoções secundárias, como, por exemplo, a ansiedade, quando a gente está em um estado de ansiedade, a gente também costuma ter gastos impulsivos, né? E às vezes nem leva em consideração nada, o orçamento e nem nada. O estresse também, a gente pode ter gastos excessivos, porque você desconsidera todo o seu orçamento, não olha para nada, porque está estressado, só vive naquela emoção, age de acordo com aquela emoção e tem os gastos compulsivos, impulsivos, desnecessários e excessivos, né? E a melancolia é bem parecido com a tristeza, né? A tristeza a gente gasta para sair dessa situação, para trazer um conforto, uma alegria. Então, como nós somos movidos a emoções, exatamente, Kelly, as nossas emoções normalmente nos levam ao gasto. Nem sempre a emoção de alegria é legal, mas se você não tem essa consciência, esse controle, você pode prejudicar a sua saúde financeira, né? Enfim, é complicado.
Então, são vários fatores, tanto internos quanto externos, que interferem nas nossas emoções e que impactam nas nossas decisões financeiras. Então, é sempre muito importante nós observarmos as nossas emoções e estar consciente, né, de como elas interferem nas nossas decisões financeiras. E aí, a gente pode, aqui, como sugestão, eu faria um exercício que chamaria de diário das emoções e ali eu faria esse exercício para todas as vezes que eu fosse gastar, eu me observar, olhar para mim e pensar o que eu sinto quando eu gasto, faço esse determinado tipo de gasto, ou por que eu sempre compro tal coisa quando eu me sinto assim. Então, de repente, você identificar alguma coisa que te leva a comprar algo que não é necessário, que é às vezes excessivo, para te confortar, né? Então, quando você faz esse diário de emoções, você começa a ter consciência dos seus hábitos e comportamentos diante de determinadas emoções que te levam a determinados tipos de gastos. É um exercício para você se observar e com isso você vai conseguir trazer mais consciência e poder tomar melhores atitudes ou mudar esse tipo de comportamento, né? Para um objetivo maior, que é o seu futuro financeiro. Se você está aqui, você realmente quer mudar a sua situação, da situação do seu presente atual para um futuro melhor. Nós também temos uma tendência a fazer recompensas erradas e nós vivemos caindo em armadilhas por conta disso, né? As recompensas erradas. E aí você, de repente, acaba aqui nas emoções da alegria, tristeza, medo, enfim, etc. Quer se recompensar. Ah, porque eu mereço. Ah, porque eu dei duro. Ah, porque eu recebi um aumento, agora eu vou gastar. Ah, porque fulano me estressou. Ah, eu preciso me confortar aqui. Enfim, nós estamos sempre caindo nas armadilhas das recompensas erradas, né? E então a gente tem que ter cuidado. Só que aí a gente esquece e deixa de lado os nossos objetivos, né? Deixa de lado o nosso futuro, o nosso planejamento futuro. A gente dá mais importância para a emoção e esquece de tudo que a gente almeja, né? Então a gente perde muito mais tempo pensando no momento aqui, no que está acontecendo agora, e não olha para o que a gente quer, né, no futuro. E aí vai ficando cada vez mais distante esse futuro, né? Então, e por que é, assim, importante a gente identificar o nosso presente financeiro, a nossa situação atual? Porque consegue se livrar, né, dessas armadilhas e a gente consegue ter consciência financeira. Quando a gente tem consciência financeira, a gente tem mais clareza, né? A gente sabe a nossa realidade, a gente conhece a nossa realidade. A partir dessa clareza, quando você tem a sua realidade nas suas mãos, né, com conhecimento, você é capaz de fazer um planejamento financeiro de acordo com a sua realidade, né? De acordo com a sua situação atual. E aí você pode pensar nos seus objetivos, planejar para o seu futuro, pensar em investimentos, em aposentadoria, enfim. Tudo isso te traz mais segurança, né? Mais conforto para as suas melhores decisões. Outra coisa, quando você identifica a sua situação atual, você começa a enxergar novas oportunidades, né? Assim, quando a gente tá no estresse,
no medo, na ansiedade, a gente não consegue abrir os horizontes para ver as outras possibilidades. Quando você pega o controle da sua vida financeira, você começa a ter mais clareza, mais consciência, com planejamento, começa a enxergar outras oportunidades dentro do seu orçamento de repente, de reduzir despesas, né, de minimizar gastos e também de você, de repente, enxergar oportunidades de repente, ganhar mais, né, de uma renda extra e de investir, enfim, de começar a abrir os seus horizontes, né, de ter uma educação financeira para ter o seu dinheiro trabalhando de forma passiva para você. E as suas decisões, as suas tomadas de decisões, com certeza vão ser mais acertadas. E aí eu gostaria aqui de compartilhar com vocês a minha história, que foi nessa parte das emoções, né, desse misto de sentimentos. Então, a nossa primeira viagem internacional, que foi em 2015. E foi assim, foi um marco, né? A primeira conquista depois que a gente criou a consciência financeira e começou a estudar mais, começou a investir, a entender de como que as coisas funcionavam, o que tinha de possibilidades, né? Então aí a gente planejou essa primeira viagem internacional. Então foi só eu e meu marido, meu filho não foi, porque ele tinha 9 anos na época e a gente ia fazer uma viagem de 14 dias, 15 dias, que foi São Paulo para Portugal, depois Portugal, Londres, depois voltamos para Portugal e voltamos para casa. Então aí começou a nossa jornada aí, foi o nosso marco, né, inicial, assim, nós gozamos da nossa conquista. E aí a gente começou, né, primeira emoção de alegria, né, porque a gente conseguiu, tava lá as passagens compradas, o hotel reservado e tudo lá certinho, bonitinho, né, nos preparando para a viagem. E aí, algumas armadilhas podem surgir, né? E aí, nessa euforia, né? Na alegria, eu ia para um país, eu ia para a Europa no inverno europeu. Não tinha roupa de inverno para atender o inverno europeu, nem roupa, nem calçado, nada. E aí, nessa empolgação de alegria, o que podia acontecer ali? Olha, são 2 pessoas que não têm roupas apropriadas para o inverno. A gente podia... empolgação, vamos comprar roupa, casaco, meia, cachecol e toque, etc. Porque a gente vai para uma viagem internacional. Agora pensa, qual era a possibilidade da gente usar essas roupas no Brasil? Quase nula, né? Porque praticamente nem tem mais inverno no Brasil. E aí, o que nós fizemos? A minha irmã tinha passado uma temporada em Londres e ela tinha roupas. E tinha um amigo que tinha jaqueta, não sei o quê. Tudo que nós levei um monte de roupa, muita roupa, que foi aí muita coisa mesmo, enfim, desnecessária, mas nos atendeu. Não gastamos dinheiro com roupa, mas poderia ter gastado, porque estava na euforia, né? Opa, consegui. Mas a gente estava com o nosso planejamento lá focado. Aí, outro sentimento que veio, depois da alegria veio a ansiedade. Aí a gente tava lá na preparação, né? Naquela angústia de como que vai ser, né? Outro país, outra cultura. Será que vai dar tudo certo? Será que a hospedagem tá lá mesmo? Como que a gente vai se locomover e tal? E aí a gente poderia também cair em alguma outra armadilha, que seria o quê? De repente... fazer coisas, gastar com coisas desnecessárias que nós nem sabemos se iria acontecer ou não, né? Também não foi isso que aconteceu. Aí vem o medo.
Medo, o estresse danado, medo, porque até quando nós estivemos em Portugal, ok, né, que era português, falava português, e aí a gente foi para Londres, e eu falava inglês mais ou menos, mas estava morrendo de medo da comunicação, da imigração, enfim, aquela coisa horrorosa, né? Então, o estresse, o medo nos levam a tomar decisões precipitadas e erradas, né? E a gente tava nessa situação aí em Londres e tivemos alguns perrengues, mas estávamos focados. Não caímos na armadilha, por exemplo, de tomar uma decisão precipitada, de repente fazer um câmbio ruim, enfim, nada disso. Mas nós tivemos lá um perrengue que foi... A gente tinha um cartão, que a gente colocou um cartão pré-pago, que tinha um dinheiro lá, e tinha o dinheiro que a gente precisava usar, estava lá naquele cartão, só que o cartão não funcionava em Londres. E aí a gente tinha que falar com alguém, eu não sei falar inglês, como que eu vou falar, e enfim, tinha lá um número, fala espanhol, aí enfim, conseguimos lá uma comunicação mais ou menos, à noite, num frio, e aí não sabia como que a gente ia resolver, como que a gente ia tirar esse dinheiro, a gente não queria usar o cartão de crédito, porque o cartão de crédito ia ser mais custoso, e sendo que a gente tinha dinheiro, enfim. Fizemos lá uma ligação, no dia seguinte deram um endereço que tinha lá perto de onde a gente estava, que podia resolver essa questão, e eu ensaiei o texto que eu ia falar, né, porque o cartão estava com problema em inglês, e aí tudo bem, ok, eu podia falar lá o texto em inglês, só que, e quando a pessoa respondesse? E se eu não entendesse? Eu já tava nesse medo, né, nem sabia o que ia acontecer, já tava criando tudo isso na minha cabeça. Aí a gente chegou lá na loja e eu falei inglês, e aí o cara percebeu que a gente era brasileiro e o cara era brasileiro. Aí, ufa, tudo resolvido. Enfim, fizemos o nosso planejamento, dentro do possível deu tudo certo, não gastamos nada além do que a gente planejou. Poderia ter sido melhor planejado? Sim, mas foi a primeira vez. E o que aconteceu? Depois disso, a gente só teve mais motivação para planejar a próxima, né? E aí, com mais conhecimento, com menos erros, e assim foi. E aí, a gente, depois disso, teve outras viagens também. Então, o que eu quero deixar aqui registrado nessa live para vocês é que pensa na sua vida financeira como se fosse um jardim, né? Então, para um jardim florescer, você precisa semear e cuidar dele, né? Regar, adubar, para que ele floresça. A mesma coisa é a sua vida financeira. Você precisa cuidar das sementes, plantar sementes, que é olhar para suas emoções, cuidar das suas emoções, tratar as suas emoções com carinho e cuidado para você mudar a sua forma de encarar o dinheiro, de lidar com o dinheiro, adubar esse solo fértil, porque uma raiz forte vai dar frutos, né? E manutenção, sempre olhando lá para a sua vida financeira como um jardim. Então é semear, cuidar para colher os frutos no futuro, e frutos bons. Eu espero que eu tenha colaborado e contribuído aí para um futuro financeiro mais seguro e mais próspero. Obrigada, boa noite.